Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a quarta e última temporada de The Umbrella Academy, que está disponível na Netflix. E depois de 2 anos de espera, finalmente temos os episódios finais e vamos acompanhar como esse desfecho vai acontecer. Como eu já assisti, eu adianto para vocês que o final de Umbrella Academy é agridoce, né? Então, assim, vai dividir opiniões. É um final que, inclusive, lembra muito o final da série Dark, mas que, né, vai dividir opiniões justamente por dar aquela sensação de que faltou algo a mais, faltou aquela emoção. Este vídeo vai ter spoilers, porque eu quero trazer detalhes a respeito dessa última temporada e também falar sobre o final, beleza? Então, é com spoilers. Então, se vocês querem saber mais sobre a última temporada de The Umbrella Academy, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir a temporada final da série e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. O primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é o tempo de espera entre as temporadas. Não sei se vocês perceberam, mas se passaram 2 anos desde a última temporada, a terceira de The Umbrella Academy. E isso é uma coisa que, pelo menos pra mim, vem me pegando muito, porque eu super entendo que precisa ter esse tempo pra preparar o roteiro, fazer as gravações, edição e tudo mais. Só que 2 anos de espera foi muita coisa. Claro que ano passado também foi ainda mais complicado por conta da greve dos roteiristas e a greve dos atores. Então isso, né, aumentou ainda mais esse tempo de espera, mas a gente já viu isso também em outras séries, como A Casa do Dragão, The Boys, Bridgerton, e aqui também tá valendo a mesma coisa, porque pelo menos pra mim, eu gosto muito de The Umbrella Academy, mas esfria aquele entusiasmo que a gente sente, ao ponto da gente esquecer o que ocorreu na temporada passada e consequentemente também sentir preguiça em ter que assistir tudo novamente pra lembrar. Depois deste pequeno desabafo, a quarta e última temporada de The Umbrella Academy se passa anos depois dos eventos da terceira temporada, em que a gente vê que os personagens foram parar numa nova linha do tempo que é totalmente ali construída pelo Reginald Hargreaves, que é o pai deles nessa nova linha do tempo. Então a gente vê a carinha dele em tudo quanto é lugar, né? A última cena dele é lá no alto da torre dele, ao lado da esposa, né, que havia falecido, né, no começo, e aqui ela retorna, né? Ele finalmente conseguiu o que tanto queria. Só que dessa vez os personagens estão sem poderes e o que resta para eles é cada um seguir com suas respectivas vidas, né, sem poderes, e ver o que vai acontecer. E aqui nesse primeiro momento, né, se passa 6 anos após o que ocorreu na terceira temporada e a gente acompanha como é que tá a vida de cada um. Então a Layla e o Diego se casam ali, formam a família, eles estão com 3 filhos, cunhados, sogros, né, estão trabalhando, mas a gente vê que eles entram naquela crise da rotina do casamento, a Layla sendo mãe, dona de casa, o Diego ali se esforçando no trabalho dele de entregador, e a gente vê que ele tá se esforçando, mas também tá ali, né, estagnado. Afinal, poxa, ele era um herói nas outras linhas do tempo, e aqui sem poder, sem missão, sem apocalipse, ele fica nesse marasmo. O Luther, agora sem poder, né, então ele não tá com aquele corpo totalmente transformado, tá com o corpo todo definido e tal, só que, né, agora ele tá trabalhando como stripper e morando na antiga casa dos Umbrella Academy, só que é um casarão abandonado. Já a Alyson, a gente vê que ela traiu os irmãos na temporada passada, fez um acordo com o Reginald pra poder, né, acabar com aquele universo e eles irem pra uma nova linha do tempo, e aqui ela recupera sua família, só que depois a gente descobre que ela se separa do marido, então fica só ela e a filha, a Claire, e o irmão, o Klaus, fica ali junto com ela, né? Então os 3 ali ficam ali vivendo a rotina, e o Klaus também ajuda a cuidar da sobrinha. Inclusive, o Klaus, sem poderes, se torna uma pessoa completamente diferente, porque ele deixa de lado aquela vida ali de prazeres e de vícios, e agora ele é uma pessoa completamente sóbria, ele até é meio germofóbico, né? Não gosta que ninguém toca nele, fica usando luvas, máscaras, né? Porque ele tem medo de sofrer essa recaída. Já o Ben, a gente vê que ele fica preso todo esse tempo, fica na cadeia porque ele começou a dar golpe, cometer fraudes, e aí ele é capturado e fica preso todos esses anos, tanto que o Luther depois recebe ele, leva ele para casa. Mas o que a série não explica é que na temporada passada a gente teve uma cena pós-créditos
mostrando um outro Ben ali andando de metrô, né? Se eu não me engano, ou é no Japão ou é na Coreia, ele todo arrumadinho, mas não explica se é o mesmo Ben que é esse que a gente viu na cadeia. Eu sei que o que estava na cadeia era o Ben que veio junto com os irmãos, só que ele é da Sparrow Academy. E esse outro Ben que estava no metrô? É um outro dessa atual linha do tempo? É o mesmo? Enfim, a série ignorou completamente essa cena pós-créditos, não explicou se é o mesmo Ben, se são dois Bens diferentes. Eu só sei que a gente acompanha o Ben da Sparrow Academy junto com os Umbrella, e aquele que a gente viu na cena pós-crédito nem aparece. Já o Victor seguiu com a sua vida aqui nessa atual linha do tempo, se tornou um dono de bar, mas ele decidiu assim manter distância da família com pouco entrosamento. E por fim a gente vê o que aconteceu com o 5. E aqui a gente vê que ele tá trabalhando pra CIA, né, como um agente, então ele fica se infiltrando ali em grupos, se disfarçando pra descobrir o que tá rolando nessa atual linha do tempo. A série acerta inicialmente aqui ao mostrar o status de cada um, afinal eles estão sem poderes, então assim, o que resta pra eles é seguir com suas respectivas vidas. No entanto, eles são recrutados por um homem para encontrar uma mulher chamada Jennifer. E para iniciar essa missão, eles vão ter que relembrar o passado, perdoar eles, cada um, né, por conta da Allison, por exemplo, que fez aquela trairagem com todo mundo na temporada passada, confrontar o pai Reginald dessa atual linha do tempo. Eles também vão se deparar com um novo grupo aqui chamado The Keepers, que é, né, estilo uma seita, tentar entender qual é o objetivo desse grupo, para conectar e iniciar essa nova missão. Por ter apenas 6 episódios, essa última temporada de The Umbrella Academy tem o objetivo de finalmente explicar por que existem tantas linhas do tempo, porque toda vez o Umbrella Academy tem que enfrentar um apocalipse, tem que evitar que o mundo acabe, e mesmo que acabe, eles conseguem saltar para a nova linha do tempo seguinte. Então a gente vê muito aqui que esses episódios finais se conectam fortemente com a primeira temporada, que faz a gente entender de uma vez por todas, né, por que as mulheres ao redor do mundo engravidaram aleatoriamente, por que o Reginald Hargreaves adotou essas crianças e formou o Umbrella Academy, né? E aqui tem um detalhe aqui muito importante, a gente finalmente entende por que o Ben, ele morre lá na primeira temporada, e se a gente for reparar, ele sempre morre a cada temporada, né, em várias linhas do tempo, exceto nessa. No entanto, a série dá a sensação de ignorar alguns pontos aqui que ocorreram nas temporadas anteriores, especialmente na terceira temporada. Como eu falei, a série ignorou a cena pós-créditos em que vemos o Ben andando de metrô ali, ou no Japão ou na Coreia, né, se vocês lembrarem, me avisem aqui. Então a gente não sabe se é o mesmo Ben ou se aquele é o outro Ben da atual linha do tempo. A gente não tem essa resposta. Um outro exemplo aqui é da Sparrow Academy. Uma parte morreu, que a gente viu, mas, por exemplo, a Sloane ficou com o Luther, eles estavam vivendo aquele romance e ela estava ali. Aí no final a gente vê que o Luther morre, mas no momento em que eles trocam de linha do tempo, o Luther ressuscita e a Sloane simplesmente desaparece. Tanto que no final ele fala, eu vou atrás dela, vou procurar por ela. E aqui, gente, essa personagem é completamente ignorada, ela não reaparece. O Luther, assim, comenta acho que 1 ou 2 vezes a respeito dela, mas assim, a gente não sabe de fato o que aconteceu, se ela simplesmente, assim, virou pó. Além disso, outro ponto que pode pesar aqui nessa quarta temporada é o desenvolvimento dos personagens principais, em que alguns ficam a desejar, sendo que eles mereciam aqui momentos mais impactantes e estrondosos, afinal é a última temporada. E aqui eu destaco os 5, o Klaus, a Layla e o Diego, que ganha aqui alguns momentos fracos em seus plots e que não mereciam isso. Os Umbrella Academy voltam à ativa quando o 5 e a Layla se infiltram no grupo chamado The Keepers, que é comandado pela a Jane e o Gene, interpretado pela Megan Mullally e o Nick Offerman, e eles criam essa seita, esse grupo de pessoas que revivem memórias e sentimentos de suas vidas passadas, ou seja, eles conseguem lembrar sobre suas vidas de outras linhas do tempo. Então esse grupo, ele acredita fortemente de que eles estão na linha do tempo errada e eles desejam retornar para a linha do tempo original, voltar para sua vida original. E como eles chegaram a esse consenso? Porque objetos de outras linhas do tempo estão chegando nesta atual linha do tempo. E este grupo está atrás dessa personagem nova chamada Jennifer, né? Porque ela é a chave para a purificação. E o que significa esta purificação? Essa purificação é a resolução das linhas do tempo. É eles que vão destruir todas essas linhas do tempo alternativa e deixar apenas a linha do tempo original intacta, porque é isso que os The Keepers querem, eles querem voltar para sua vida original, querem este rumo certo.
E aí o Umbrella Academy também vai atrás dessa Jennifer, porque para eles acham que ela é algo de errado, entendeu? Eles vão tentar, né, ver que ela tá tentando destruir novamente, fazer um apocalipse novo acontecer, né? E então a gente vê esse embate entre os dois grupos. Só que a Jennifer, ela é a chave, né? Ela é metade da resolução da purificação. Do outro lado, se ela é a chave, ela precisa ter uma fechadura. E quem é a outra metade? É o Ben. A união do Ben e da Jennifer, este encontro, é o destino selado, porque eles são a chave para a destruição de todas as linhas do tempo, para deixar somente a linha do tempo original intacta. Mas a pergunta que não quer calar é, por que isso está acontecendo somente agora? Na minha crítica que eu fiz sobre a terceira temporada, eu levantei da teoria, né, de que o Reginald Hargreaves fica criando essas linhas do tempo para trazer a sua esposa de volta. E não é à toa que ele consegue. A gente vê lá no finalzinho ela de volta, a Abigail. Então, porque ele nunca superou ter perdido o amor da sua vida. E a gente vê aqui, descobre que a Abigail é quem criou aquela poção, a Calêndula, né? Que deu origem a esses super-heróis, a Umbrella Academy, só que era uma coisa que não era para ter levado adiante. Então, assim, com a sua morte, o Reginald, ele não aceita a perda do amor da sua vida, ele vai lá e espalha essa poção ao redor do mundo, né, da Calêndula, que faz as mulheres engravidarem, né, e ele adota as crianças, formando a Umbrella Academy para dar continuidade à sua missão, que é trazer a sua esposa de volta. E assim ele cria o Umbrella Academy, porque ele vai usar as crianças para iniciar essas missões, né, e aqui ele já sabe desde o início, toma conhecimento sobre a Jennifer, então ele quer colocar a mão na Jennifer para que não aconteça a purificação e ela destrua as linhas do tempo, né, e destrua o objetivo dele, que é se reencontrar com a sua esposa em outras linhas do tempo, como ele fez lá no final da terceira temporada, e a gente acompanha aqui na quarta. Então vocês entenderam qual que é o objetivo aqui? Então lá na época, quando os Umbrella ainda eram crianças, eles encontram o container com a Jennifer e é o momento em que o Ben conhece ela. Só que a gente sabe que a união dos dois não pode acontecer e o Reginald sabe disso. Então quando ele vê os dois juntos ali e vê que a purificação pode acontecer, ele vai lá nessa linha do tempo, vai lá e mata o Ben e mata a Jennifer, né, para que a purificação não aconteça, ele continue criando as linhas do tempo até achar a sua esposa. Então é por isso que o Ben sempre morre, né? E aí a ficha vai caindo, a gente vai entendendo porque que aqui ele sobrevive e consegue se encontrar com a Jennifer. E aqui nessa quarta temporada, o Ben e a Jennifer se reencontram e se conectam, né? Com aquele poder que vai modificando eles, né? Todo o corpo, meio que destruindo, assim, vendo eles, né, se formando num monstro para se tornar a purificação e destruir todas as linhas do tempo, deixando apenas a original. E a pergunta que não quer calar é: quem realmente faz parte da linha do tempo original? E quem é que não faz? Só que eu também tenho uma observação a fazer. Eu gostei dessa explicação, faz a gente entender melhor o objetivo do Ben, né, e por que ele morreu lá na primeira temporada, mas com relação a Jennifer, por que essa personagem não foi apresentada, né, pelo menos não foi citada nas temporadas anteriores, para de fato a gente entender melhor aqui sobre essa purificação, porque acho que ficou uma coisa muito repentina e jogada aqui. Dá para entender? Dá. Mas acho que eles podiam ter introduzido ali aos poucos nas temporadas anteriores para chegar aqui e a gente ver essa resolução de uma forma melhor. Quando a poção Calêndula reaparece nessa atual linha do tempo, os Umbrella Academy recuperam seus poderes, né, só que um pouco alterados, né, de um jeito diferente, com efeitos colaterais, o que traz cenas bem divertidas e boas de assistir, como no segundo episódio, em que a gente acompanha uma sequência de um massacre aqui muito bom, que acontece quando os irmãos vão para uma cidade, né, porque eles sabem que a Jennifer tá lá, só que a cidade inteira é recrutada pelo grupo The Keepers para proteger a Jennifer, para que assim a purificação aconteça. A gente vê que os irmãos recuperaram os poderes a contragosto, porque o Ben força eles a beber desta calêndula, né, eles não sabem que estavam bebendo, então eles recuperam acidentalmente. E eu percebi que essa recuperação dos poderes acabou afetando a jornada de alguns aqui, como por exemplo do 5, que teve a sua jornada aqui, o seu desenvolvimento bem afetado, na minha opinião, sendo que pra mim ele é um dos melhores personagens da série. O poder do 5 faz com que ele salte, né, de um tempo para outro, de um lugar para outro, só que dessa vez ele sempre vai parar no mesmo lugar, que é a plataforma de um metrô abandonado, e ele tem que entender por que ele sempre volta para esse mesmo lugar. Só que essa
série demora demais pra explicar isso. E quando a gente recebe a explicação, é algo tão simples que, assim, eu falei, nossa, por que a série perdeu tanto tempo com isso? Sendo que poderia já ter explicado isso há muito tempo e colocado os 5 de volta ali no foco da missão, né? A gente vê que perde muito tempo do personagem aqui, né? Então, assim, o objetivo de andar nesse metrô é que esse metrô ele consegue passear pelas outras linhas do tempo no mesmo lugar, no mesmo momento, né? Só que assim, eles demoram pra explicar isso. E aí eles introduzem a Layla no plot do 5, que beleza, eles estavam trabalhando ali juntos, infiltrados ali pra descobrir sobre os The Keepers, e ela entra pra também tentar entender como, né, funciona esse metrô. Só que aí vai acontecendo outras coisas que eu não esperava. Pra começar, a gente tem um episódio praticamente dedicado aos dois, porque eles acabam se perdendo entre as linhas do tempo, de tanto que eles andam de metrô ali, eles acabam se perdendo e não conseguem voltar para a linha do tempo atual, onde eles estavam junto com os irmãos. E o tempo que se passa no metrô é diferente do tempo que se passa lá fora. Então lá fora só se passaram algumas horas. Para eles, dentro do metrô, se passaram anos. Então eles ficaram perdidos ali nas linhas por mais de 5 anos. Só os dois ali. Aí, tipo assim, beleza, é legal e tal, mas precisava enrolar. A gente só tem 6 episódios nessa temporada. Precisava ter enrolado tanto nesse plot. E pra complicar ainda mais, eles colocam um plot romântico entre os dois. Não é que o 5 não mereça um romance na vida dele, ele merece. Mas, pô, fazer um par romântico com a Layla, gente, nada a ver. Pô, a Layla é o par romântico do Diego, né? Eles estão casados, formaram uma família, eles se gostam. E aí colocar como um triângulo amoroso, né? O que acaba afetando a relação dos irmãos, cara, eu achei que foi um tiro no pé. E esse plot na reta final, pra mim, só complica mais, porque tudo isso acontece no penúltimo episódio, cria esse conflito, né? A Layla fica dividida, mas ela tá determinada. Ela quer voltar pra vida dela, quer voltar pra família dela, quer voltar pro Diego, entendeu? E isso acaba afetando as atitudes e freando o 5 ali durante a missão. Então deixa ele muito perdido, tanto que ele fica chateado, rola uma briga entre os 3, especialmente entre o 5 e o Diego, porque o Diego descobre o que aconteceu e ele fica chateado e com razão. E aí o 5, ele acaba desistindo ali de ajudar os irmãos na reta final, volta pro metrô, né, continua ali andando entre as linhas do tempo até que ele se depara com várias versões dele ali, né, e aí as versões dele explica, tipo assim, nossa, pelo menos você entendeu com mais rapidez o significado desse metrô, que é caminhar entre as linhas do tempo. Mas você já reparou que toda linha do tempo tem um apocalipse e vocês não conseguem impedir esse apocalipse? E aí a ficha do 5 cai, porque o problema não é o apocalipse, não é a purificação, são eles. O Umbrella Academy nunca deveria existir, entendeu? Eles não fazem parte da linha do tempo original. Outro personagem icônico aqui depois do 5, que enfraquece muito nessa temporada final, é o Klaus, porque a gente vê que ele volta ali sem poderes, todo certinho, ele fica sóbrio, até germofóbico, só que no momento que ele leva um tiro e fica entre a vida e a morte, né, a Alicent dá a poção da calêndula dele para ele não morrer. E aí ele acaba recuperando os poderes e, consequentemente, sofre aquela recaída. Então, ele volta a beber, volta para aquela vida mundana, de prazeres. Então, ele fica bastante dividido entre confusões novas ali, que acontecem de uma forma paralela. Aí a Alicent tem que ir lá atrás para ajudar ele. Tipo assim, é até legal de acompanhar, mas assim, para uma temporada final, isso não deveria estar acontecendo. Ele tinha que estar ali também focado na missão junto com os irmãos. Enquanto uns enfraqueceram, outros ganharam um destaque bem melhor, como por exemplo o Victor, que finalmente ele, né, encara o Reginald nessa atual linha do tempo, bate de frente, uma vez que o Reginald, em todas as linhas do tempo, sempre menosprezou a Vanya / Victor, né, sendo que é um personagem super poderoso, a gente sabe disso desde a primeira temporada, então é legal vê-lo confrontar o pai aqui finalmente, e eles, né, acabam trabalhando aqui juntos nessa reta final para seguir com a missão e saber, né, se a purificação deve acontecer ou não, porque até aquele momento ali eles ainda não sabem, né, o real significado disso, e ainda não sabe, o 5 ainda não voltou para contar a verdade sobre a Umbrella Academy. O Luther também tá muito bem aqui, ele encabeça boas sequências de luta, como também ali na agência, ali na CIA, ao lado do Diego, né, que tá enfrentando essa crise. Ele queria trabalhar na CIA, se destacar para, né, trazer orgulho para a família e para Layla. Então o Luther ajuda bastante ele. Eu gostei do entrosamento dos dois. E também da Alicent, que não desiste dos irmãos, não desiste da filha, não existe do Klaus, né? Apesar dela ter traído todo mundo no passado, ela
bate de frente aqui também, né, pra também receber esse perdão. A reta final da quarta temporada de The Umbrella Academy culmina em todos tentando salvar o Ben e a Jennifer, enquanto o Reginald quer fazer ao contrário, quer impedir que salvem os dois, porque ele quer matar os dois para que a purificação não aconteça e que as linhas do tempo continuem ali para ele seguir com a missão dele. Enquanto o 5 aqui finalmente compreende tudo o que está acontecendo e o significado do Umbrella Academy existir. E aqui o 5 finalmente compreende que o Umbrella Academy não deveria existir, né? Então assim, se o Umbrella Academy existe, as linhas do tempo vão existir e os apocalipses vão acontecer. Já repararam que eles nunca conseguem acabar com o apocalipse? Quando eles vão para a linha do tempo seguinte, vem uma nova destruição global e é um ciclo sem fim. Então a existência do Umbrella Academy é um erro, ou seja, a purificação tem que acontecer para destruir as linhas do tempo alternativas e deixar apenas a linha do tempo original. E com isso, os poderes do Ben e da Jennifer se fundem, eles criam aquele monstrão ali, que parece um monstro do mundo invertido de Stranger Things, e começa a purificação, a destruição ao redor de tudo, porque é esse o objetivo. E quem permite que isso aconteça, né, porque vai lá, acaba com os The Keepers, acaba com a Jane e com o Dean, é a própria Abigail, a esposa do Reginald, porque ela sabe que o que o marido tá fazendo é completamente errado. Ele só criou todas essas linhas do tempo, matava o Ben em todas as linhas do tempo para trazer a esposa de volta, e ela impede que ele faça isso novamente. E aí a gente vê que o Reginald, ele finalmente reconhece os erros, né, admite, né, o que ele estava fazendo, pede perdão à esposa e a gente vê que no final os dois morrem juntos quando o monstro da purificação engole eles. E entre brigas, discussões e desabafos, os irmãos finalmente compreendem e aceitam que eles precisam deixar de existir para que o mundo original volte a ser como era antes. Então a Alyson, ela tem a consciência de que talvez a filha faça parte desse mundo original, ela se despede da filha, né, para salvá-la, né, colocando ela junto com a família da Layla e do Diego para eles se salvarem, colocam eles lá no metrô para eles fugirem. A Layla tenta até ir junto porque ela não quer, né, se separar da família, a gente vê o quanto ela tá triste, magoada com isso, mas se ela fugir, tudo vai recomeçar. Né, esse ciclo não vai se quebrar, então ela deixa que a família dela partir e ela fica junto com os irmãos ali. E o mais triste aqui nessa reta final foi ver que o 5 e o Diego acabaram brigados ali, eles brigam bastante por conta ali do romance entre o 5 e a Layla, e eles terminam brigados. Né? Então eu achei isso muito triste, porque finalmente a gente vê os irmãos ali em voltas, eles aceitaram o seu destino e nesse momento eles são sugados pelo monstro da purificação e deixam de existir, né? Assim como as outras linhas do tempo. E a última cena mostra quem realmente faz parte dessa linha do tempo original, o que acaba nos surpreendendo, como por exemplo a gestora interpretada pela Kate Walsh, que era a vilã da primeira e segunda temporada. E aqui a gente vê que ela realmente faz parte desse mundo original. A gente também vê o Hazel, que caçava o 5 lá na primeira temporada, junto com a Agnes, que era a garçonete ali da lanchonete, por quem o Hazel se apaixona. E a gente vê aqui que eles foram feitos para ficarem juntos. Um é o amor da vida do outro. E a gente também vê outros oponentes aqui dos Umbrella Academy, e aí a gente finalmente compreende que os oponentes, os coadjuvantes, estavam sempre certos. Eles são os certos aqui, eles que realmente fazem parte deste mundo original, e os Umbrella Academy não. A última temporada de The Umbrella Academy entrega um final bem fechadinho, agridoce, tem boas sequências de ação, faz a gente dar risadas em alguns momentos. O segundo episódio é o meu favorito. Tem decisões boas também, mas também tem decisões que não foram tão boas. Eu acho que eles perdem tempo ali em plots que poderiam ter se resumido, né? Enfraquece o desenvolvimento de alguns personagens aqui super importantes, como o 5 e o Klaus, né? E se tratando de uma temporada menor, com 6 episódios, e comparada com as temporadas anteriores com 10, então assim, eu achei que eles poderiam ter focado mais ali na última missão, ao invés de perder tempo com plots desnecessários como aquele romance do 5 e da Layla, e focar no que realmente importa, trazer aquele impacto, aquela emoção, especialmente por saber que os irmãos Umbrella Academy vão deixar de existir. The Umbrella Academy não deixa de ser uma série boa, termina de forma satisfatória, mas eu acho que vai deixar aquela saudade com prazo de validade. Então é isso, gente, essa é a minha crítica sobre a quarta e última temporada de The Umbrella Academy, que está disponível na Netflix. Comenta aqui no vídeo se vocês pretendem assistir os episódios
episódios finais da série. E se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam do final, acharam de todo o desenvolvimento aqui dessa reta final da história, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!